Eu quero convidar você a abrir a palavra em Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 1 e 2. Diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Esse é um salmo, o salmo todo são 16 versículos poderosos, né, que são aquele tipo de passagem bíblica que é muito bom você tomar para si mesmo e colocá-lo na primeira pessoa quando você vai orar, porque é uma oração que declara a sua fé no Deus que nos protege, num Deus que é todo poderoso, num Deus forte, né? E eu gosto muito de orar a palavra, gosto muito de pegar algumas porções e declará-la na primeira pessoa, e essa é uma das porções que eu costumo fazer, né? E Paulo, ele sumarizou essa verdade de um Deus todo poderoso lá em Romanos 8:31, falando: se Deus é por nós. Gente, vocês lembram quando a gente tinha que terminar a frase na escola? Vou dar mais uma chance, peraí. Se Deus é por nós... Isso mesmo, muito bem, nota 10, positivo para vocês, foram bem, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E essa é uma resposta, há uma resposta implícita nessa pergunta, que é ninguém. Porque não existe páreo para Deus, né? O nosso Deus, ele está acima de todas as pessoas, de todas as coisas. Ele é o ser mais poderoso do universo e Ele é aquele que nos guarda. Então, glória a Deus, né? Porque nós podemos descansar. Eu quero tirar 3 princípios dessa porção que nós lemos, e o primeiro deles eu quero falar sobre posicionamento espiritual. A Bíblia fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que habita no esconderijo do Altíssimo. Logo, existem cristãos que habitam e outros que não habitam, né? E a Bíblia fala: aquele que habita e ele descansa. Então esse é aquele que pode declarar. E eu quero falar sobre como você tem se posicionado espiritualmente. As lutas, elas vão vir, né? As dificuldades chegam, as más notícias chegam, as humilhações chegam, mas como é que a gente vai reagir a essas questões da nossa vida, né? Aonde nós temos nos posicionado? Ali, quando o Salmo continua, vai falando sobre vários tipos de livramento, né, que Deus pode dar, a vários tipos de influências malignas, a várias forças, a várias questões, mas, né, o salmista está ali declarando que o Senhor é o nosso refúgio, Ele é o nosso esconderijo. Eu não sei como vocês eram quando eram crianças. Vocês costumavam brincar de esconde-esconde? Lá em casa a gente brincava, mas os nossos esconderijos, eles eram tão simplesinhos, embaixo de uma cadeira, atrás do sofá, atrás de uma cortina, né? Às vezes no quintal, atrás de alguma coisa, mas assim, eram refúgios não tão seguros assim, né? Que não nos isolavam tanto da realidade. Facilmente os amigos achavam, os irmãos achavam. E quando a gente fala sobre algumas coisas que não são muito do nosso contexto, talvez você tenha tido uma infância mais cheia de aventura, uma juventude onde você pode visitar verdadeiros esconderijos aí, conhecer coisas, porque na natureza existem algumas cavernas, algumas coisas que você fala: isso sim é um refúgio, é um esconderijo de respeito, né? Mas eu tive a oportunidade de conhecer uma cidade refúgio, uma cidade fortaleza, que na verdade são só as ruínas dela. Eu até pedi para o pessoal colocar ali uma foto de Massada. Eu não sei quantos de vocês já puderam conhecer. Ela fica no deserto da Judéia e ali são só as ruínas, obviamente, mas é uma cidade toda construída em cima de uma montanha. Então, quando antigamente os salmistas declaravam: tu és a minha fortaleza, tu és o meu refúgio, eles tinham uma noção, porque as cidades antigas, normalmente elas eram cercadas por grandes muros, elas tinham ao serem, né, feitas, elas tinham todo um cálculo de como eles poderiam se ter uma segurança maior, sem serem atacados por inimigos, por salteadores. E hoje não é algo que as nossas seguranças é o nosso alarme, o cachorro solto no quintal. A gente tem algumas estratégias aí, né? Mas a gente sabe que a nossa verdadeira segurança é o Senhor, né? Aleluia. No país que a gente mora, só Jesus na casa aí. Aleluia. Deus nos guarda, Deus é bom, né? Mas quando a gente pensa, né, a gente vê alguns salmistas, né, então declarando algumas coisas. Eu gosto muito de tentar entender o contexto, né? Aqui é toda uma cidade. Quando ele fala: Senhor, tu és a minha fortaleza, ele está falando: o Senhor é aquele, né, que me faz estar num lugar privilegiado, onde os inimigos não chegam facilmente. O Senhor é aquele que me protege. E é tão interessante que ele fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele dá um endereço, porque o Senhor é aquele que faz os nossos pés como os da corça e nos faz andar nos lugares
altos. E o que significa andar nos lugares altos é você andar acima das circunstâncias. Não importa quão difícil pode estar o seu dia, porque a nossa vida, ela é cíclica, ela tem fases distintas. Nós temos fases de tranquilidade, de alegria, de prosperidade, e há fases onde estamos apertados, enfrentando batalhas às vezes de saúde, e às vezes alguns tipos de situações onde você pode estar se sentindo humilhado ou prejudicado, mas para todas as fases da vida, o Senhor quer nos andando nos lugares altos, na presença dEle. Quando a gente vê o Senhor nos chamando para estar no esconderijo, porque Ele fala, aqueles que habitam, os que não habitam estão perdendo de poder usufruir dessa proteção de uma forma diferenciada, mas aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo são aqueles que conhecem Mateus 6, que fala para a gente entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e ter com Deus, que vê em secreto, E aquele que vê no secreto é aquele que recompensa publicamente, Eu vejo um paralelo desse esconderijo, desse refúgio com o secreto, e nós precisamos viver isso. Nós não seremos cristãos vitoriosos andando só na força do nosso braço. Nós não veremos muitas coisas que Deus tem sonhado sobre nós e intervenções que Ele quer fazer na nossa vida se a gente ficar andando só no raso, porque a gente não pode usufruir de a confiança, ela é fruto do conhecimento. Se você sabe que você está num lugar que é eficaz para te proteger, se você estiver num bumper daqueles lá em Israel que pode vir bomba, você fala, puxa, eu estou aqui nesse bumper, eu posso... É bumper que chama? Eu falei errado, O bumper é alguma outra coisa que acho que você aperta e faz bump, mas bunker, é bunker? Bunker, que são aqueles esconderijos subterrâneos e cheio de capacidade de poder você ter provisão de comida e de tudo, e pode vir bomba e você tá salvo. Se você estiver nesses bunkers e você souber que você tá ali protegido, você vai falar, cara, pode vir bomba. Se você sabe a eficácia do refúgio, você descansa. O Senhor, Ele é mais eficaz que um bunker, do que qualquer outro refúgio aí natural falando. E se a gente conhece o Deus que a gente serve, então a gente pode descansar. Agora, se eu tenho uma vida rasa no secreto, a minha confiança é rasa também. E por isso a gente vê, às vezes, cristãos falando mal do Deus que serve. Sabe, a falha nunca vai estar em Deus, nós temos um Deus perfeito. O Deus que nós servimos é um Deus soberano, poderoso, maravilhoso. Ele é amor, E Ele realmente quer ser conhecido. A Bíblia fala, que quando nós nos achegamos a Ele, Ele se achega também a nós, Então nós precisamos lembrar que se a gente ficar numa vida cristã muito pobrezinha, a gente vai ser assim, uns cristãos muito infelizes de verdade, sabe? Naturalmente falando. E quando a gente vai lá para o livro de Apocalipse, a gente vê algumas palavras proféticas, as coisas não vão ficar assim tão legal no final das coisas, no final dos tempos. Mas o que vai fazer eu e você, pessoas felizes, independente da circunstância, a gente poder estar escondidos no esconderijo do Altíssimo, Então nós precisamos viver essa verdade, nós precisamos nos posicionar espiritualmente, nós temos um lugar para correr e nós precisamos acessar esse lugar de cultivar um relacionamento íntimo com Deus, aonde eu me faço conhecida por Ele e Ele se revela ao meu coração. E Ele se revela de uma forma que eu sei que eu posso colocar a minha cabeça no travesseiro e dormir independente da circunstância que eu estou vivendo, porque eu conheço o meu refúgio, eu conheço a eficácia do lugar onde eu me escondo, E a gente precisa chegar nesse lugar. Então a segunda verdade que eu quero que a gente possa meditar juntos nessa manhã é saber usufruir do abrigo. A Bíblia fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Então o descanso, é para alguns. Tem pessoas que elas até vão para o tempo com Deus, mas eles são tão ansiosos e eles não conseguem lançar as suas ansiedades aos pés realmente da cruz, aos pés de Jesus, não conseguem aceitar aquela proposta tão legal que a gente tem de trocar de fardo com o Senhor.
E ele fala, olha, vamos trocar de fardo, o meu é suave, é leve. Eu pego o teu fardo que é pesado, difícil de levar, suas dificuldades, e a gente faz essa troca. Você aceita? Tem alguns crentes que não sabem falar, sim, Senhor, eu aceito, toma aqui os meus problemas, me dá esse fardo suave, me deixa andar com ele. Mas o Senhor, ele nos chama para descansar. E é muito interessante, cada figura de linguagem, como a Bíblia é rica, como a Bíblia se revela ao nosso coração, nos pequenos detalhes. A Bíblia fala assim, a sombra, do onipotente. Onipotente significa todo-poderoso. Sabe, estar à sombra é você estar sob, você estar abaixo de, é você reconhecer que tem alguém que te governa, que tem alguém que te lidera, alguém que é maior do que você. E às vezes na minha cabeça eu falo, lógico, Kelly, lógico que Deus é maior que você, mas às vezes a gente, com essa verdade tão poderosa aqui, nós temos um Deus tão grande, às vezes a gente ainda insiste em caminhar na força do nosso braço, a gente ainda insiste em fazer algumas coisas pautadas no nosso intelecto, no nosso entendimento, na nossa percepção de vida. Deus fala, perdoe aqueles que te ofendem, abençoe os teus inimigos. Ele sabe o que ele está falando, porque isso vai ser vida para nós. E muitos crentes estão doentes, porque eles não conseguem receber essa palavra, essa proposta, e eles ficam andando magoados, cheios de rancor, e eles acham que eles estão tão certos, porque na verdade é justo ele sentir aquela dor, e ele começa a adoecer, porque a palavra de Deus, ela é verdade, sabe? Deus tem essas propostas pra gente, a gente poder estar sob o seu governo, sob a sua orientação, sob a sua palavra, sob a sua liderança, e há um descanso para nós, um descanso para nossa alma, há descanso e restauração física quando nós usufruímos, desse lugar de descanso. A Bíblia fala, então, aquele que descansa à sombra no onipotente. Eu quero te perguntar, você tem andado exausto? Porque muitas vezes eu me pego cansada, e vamos fazer aqui uma reflexão do que nos cansa. Tem uma coisa que cansa e a gente tem que ficar muito esperto, porque o pecado, ele cansa. O pecado traz esgotamento. O pecado é aquilo que nos separa de Deus. O pecado muitas vezes coloca o ser humano, um filho de Deus, num lugar, sabe, de julgo, de estar preso e não poder se relacionar com aquele, porque Deus, ele é santo. Por isso ele providenciou Jesus para nos reconectar com ele. E ele também nos deu meios de, através, quando nós nos arrependemos, quando pecamos, nos afastamos, nos distanciamos. Mas quando nos arrependemos, há uma reconexão. E tem muitos cristãos às vezes brincando com o pecado. O pecado não é coisa para brincar. O pecado é algo que a gente tem que ficar muito esperto. O diabo, ele é muito sutil. E ele não tira férias. Então a gente tem que estar todo o tempo realmente observando os nossos pensamentos, o nosso coração, as nossas motivações. Porque às vezes a gente é uma belezinha de crente, mas há uma podridão tão grande dentro da gente, aquela que as pessoas não conseguem ver, mas Deus conhece. E Deus nos ama tanto que Ele nos chama para estar pertinho dEle, para Ele poder nos resgatar, para poder nos sarar. Então a gente precisa se livrar do pecado. E como que eu me livro do pecado, desse fardo, dos meus vícios, das minhas dificuldades? Através do arrependimento. Quando a gente vem até o Senhor e a gente pede perdão, Ele é um Deus maravilhoso que nos faz novos, que nos limpa, que nos sara. E que maravilhoso é você poder se reconectar com essa fonte de descanso. Porque aí você pode respirar. Porque o diabo, ele paga muito mal os seus seguidores. E a gente vai lá e sabe, você às vezes está achando que muitas pessoas aí do mundo acham que isso é liberdade. Eles acham que a libertinagem é liberdade. Poder pecar e fazer tudo o que a carne mandar. Que conta a cara que chega. E como é bom a gente poder ser fiel a um Deus de amor. Muitas vezes as pessoas olham para pessoas que amam a Deus e vivem de uma forma condizente com a palavra e falam, olha, eles são tão tolhidos. Eles são tão previsíveis. Olha como eles são tão certinhos. Olha, eles não fazem isso, não fazem aquilo. Mas qual é a diferença? Você vai ver o interior dessa casa, a alegria, a ordem, a satisfação, porque Deus tem os pensamentos mais altos do que o nosso. E quando Ele estabeleceu princípios
para nos orientar, para nos guiar, para ser realmente o nosso chão seguro para pisar. O fim, o que Ele queria, primeiramente, é que nós entendêssemos que nós existimos para Ele e nós vamos voltar para Ele. Mas Deus também quer para nós vida abundante aqui na terra. Sabe, Ele quer que o teu coração seja cheio de paz. Uma paz que ela excede todo entendimento. É esse tipo de paz que a palavra nos promete. E aqueles que ousam andar realmente na intimidade com o Senhor usufruem disso, né? Outra coisa que pode, realmente tem tantas coisas que podem nos trazer exaustão, cansaço, as lutas, a correria do dia a dia. Mas nós precisamos entender que mesmo que estejamos vivendo uma fase tão intensa, nos requerendo tanto fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, existe descanso para nós. A Bíblia fala, tem aqueles que habitam no esconderijo e descansam. Existe um descanso para nós. Agora a gente precisa estar muito ligado de como a gente vai viver isso. Quando eu olho para mim, e sempre que eu falo a paz que excede todo entendimento, eu lembro de uma experiência que eu vivi quando Israel, né, ele nasceu. Eu sempre sonhei em ter filhos. Eu sou aquela mulher que desde criança, no aniversário dos primos, eu sempre estava carregando uma criança. Todas as fotos de família, eu tô com alguém no colo, assim. Eu sempre gostei dessa ideia de ter muitos filhos. Eu brinquei de boneca, aquelas bonecas de bebê de borracha, muito, assim. Eu tinha aqueles monte de filhos, eles tinham nomes, éramos apegados, era uma família real. Eu cresci com essa ideia. Aos 15 anos, eu comecei a lecionar. Eu sempre amei criança e eu ficava pensando. Eu lembro que eu comecei a lecionar, trabalhar em escola, todo vendedor que passava de livros, eu comprava livro para os meus filhos. Eu sempre tive isso tão forte, sempre quis, assim, demais. Quando eu engravidei, iniciou uma fase, assim, de realização tão profunda. Eu já orava pelos meus filhos antes de ser casada, né? Desde a juventude eu orava por eles. Quando eu casei, quando eu enfim engravidei, era oração, imposição de mão todos os dias na barriga. A gente abençoava, liberava palavras proféticas. Eu lia a Bíblia para o bebê da barriga, para o Israel e para Alice. Eles tiveram leitura bíblica há muito tempo já no ventre. Falava, agora a mamãe vai ler para você, né? E lia a Bíblia e orava. E junto, quantos aqui lembram daquela enciclopédia do Dr. Lamari? A vida do bebê. Obrigado, não estou sozinha. Quem mais, gente? Temos mais mães aqui. Era um livrão, assim, quando não tinha internet, né, gente? Então, era um livrão que tinha todos os aspectos, considerando de gravidez, nascimento, as fases da criança. É um livro muito bom. Eu não sei o quanto ele tem de atualizado hoje, mas era um livro muito bom. E eu li toda a parte de parto. Eu era uma defensora do parto normal. Eu queria o parto natural, porque foi assim que Deus fez e tal. Ia ser lindo. E eu orava por isso, orava por esse momento. E quando chegou o dia, chegou o dia que Israel nasceu, eu comecei a ter, eu estava acompanhando, já estava ali de 39 semanas, e eu lembro que eu fui para casa e começou uma hemorragia muito forte. O Dr. Lamari não tinha descrito isso, nem uma revista Crescer, que eu li também muito falando sobre parto, falava, gente, isso aqui não está no script, esse negócio está errado, né? Junto com uma hemorragia muito forte, eu tive uma dor muito forte, como se minha barriga contraísse e não voltasse mais. Então, desse momento, eu já estava vendo estrelas e aquele sangramento me assustando demais. Eu só falei, Luciana, a gente precisa ir rápido para o hospital. E quando eu cheguei, rapidamente as enfermeiras já me levaram para o quarto. Eu coloquei aquela veste linda de hospital, legal, né? Aquela camisola que a gente se sente humilhado. E aí pus aquela camisola e eu estava com um sangramento muito grande. Então o quarto ficou parecendo um cenário de crime, assim. O chão do quarto virou um lago de sangue. E meu médico chegou pálido já, que eu acho que tinham falado alguma coisa para ele. Ele chegou assustado e ele falou, de quem é esse sangue? De quem poderia ser? Era meu. Meu. E ele pegou o telefone do meu lado e falou, emergência emergencial. E eu vi, ele era um médico muito bom, muito seguro. Durante toda a gravidez, ele explicava, até desenhando. Eu amo ilustração, amo quem desenha, quem rabisca, quem tenta. Amo, tem meu coração, meu apreço. Eu capto a mensagem com qualquer rabisquinho, melhor do que se não tivesse. E ele desenhava para mim, me explicava. Então, durante toda a gravidez, eu estava tão segura. Mas quando eu vi a cara dele, era uma cara de desespero. Era uma cara que falava, deu ruim, estamos fora de controle, o negócio está muito mal. E ele ficou com o olho arregalado e sem cor. E eu falei, lascou. E naquela hora eu tive que tomar uma decisão. E eu lembro que eu falei, o que eu posso fazer agora? Aí eu falei, eu sou crente. Glória a Deus que eu sou crente. Eu falei, eu vou entrar no esconderijo do Altíssimo. Eu vou descansar.
Por quê? Eu falei, Deus, agora é aquela oportunidade que o Senhor tem de brilhar na minha vida. Brilha, Jesus, brilha. Faz aquele teu milagre, porque eu preciso dele. Eu sei que isso aqui está tudo muito errado. Eu não sei avaliar todas as consequências, as implicações dessa situação fora de controle, mas eu sei quem o Senhor é. E eu vou descansar. E, gente, eu não tinha tomado remédio nenhum, tá? Vocês acharem que era química. Naquele momento, me colocaram numa maca e saíram correndo, e eu vi o desespero e a agitação de todo mundo. Eu conhecia uma boa parte das pessoas da clínica, eu tinha feito todas as consultas de pré-natal lá, e eu via todo mundo muito assustado. A enfermeira que ia acompanhar, ela era da nossa igreja, era uma amiga, e ela estava com uma cara que ela tentava rir. Para mim, eu acho que ela queria transmitir, era uma coisa nervosa, e eu olhava para a cara dela e falava, gente, está muito ruim o negócio. Ela tentou, mas assim, ninguém conseguia disfarçar. Mas eu estava como se eu tivesse embriagada. Não estava, tá, gente? Não tinha nem recebido droguinhas ainda. Estava ali ao natural, mas eu estava em paz. Mas era uma paz que eu só agradecia a Deus. Eu falava, Senhor, essa é a paz que a tua palavra fala, que excede todo o entendimento. Porque o meu intelecto sabe que isso está tudo errado. No sentido de o que fazia parte de um parto natural e feliz pelo qual eu orei. Eu falei, a situação está muito fora de controle. Eu olhava para o meu médico e falava, pobre homem, ajuda ele, Senhor. Ajuda ele. Ele estava muito desconcertado. Então começou um processo de uma cesárea de emergência. E o Israel nasceu. Quando ele nasceu, ele chorou. O teste Apgar dele, que é o teste que mede os reflexos do bebê, né? E a nota máxima é 10. Ele teve 9 na primeira avaliação e 10 nos próximos minutos que eles repetem. Então era um bebê normal. E a cara de susto da equipe era tipo, o anestesista que não me conhecia olhou para o meu médico e disse assim, o santo deles é forte, hein? Aí o meu médico, que sabia que nós éramos pastores, falou, eles são pastores. Aí ele, que bom. E eu sei que eles tiveram ali alguns cuidados comigo. De repente vem o Israel, um bebê perfeito. E a enfermeira, que era da nossa igreja, ela estava muito emocionada. Ela chorava mais do que a gente, assim. E aí ela falou pra gente, vocês têm ideia do que a equipe estava esperando aqui? A equipe estava preparada para tirar um bebê morto do teu ventre. Pelo tempo que levou desde a minha casa, a hora que começou, a intensidade da hemorragia que começou, até o momento que eles conseguiram tirar, foram 40 minutos. E 40 minutos de um bebê sem oxigênio, porque eu tive um descolamento total de placenta. Existe o descolamento parcial de placenta, que eles chamam de DPP, quando um pedacinho da placenta descola do útero, então já tem sangue que fica lá no líquido amniótico, já pode trazer prejuízos para o bebê, porque ele asfixia com aquele sangue. Mas o que aconteceu no meu caso foi que a placenta descolou completamente. Então o nível de sangue, o nível da hemorragia que eu tinha era porque o negócio estava descontrolado lá dentro. Então Israel, além de não ter o oxigênio que vem através da placenta, ele também estava com o líquido amniótico totalmente comprometido. Então, naturalmente falando, não tinha como não haver sequelas. Porque era, de um lado tinha sangue, do outro lado não tinha oxigênio, e eles não estavam esperando um bebê perfeito. No mínimo, um bebê sequelado, né? Um bebê que tivesse ali algumas sequelas em função da situação. Então, eles pegavam aquela criança e eles olhavam, e o meu médico, que aquele ponto ainda assim não era um homem cristão, ele falava, ele é um milagre. E ele chamou Israel de milagrinho. Por todas as vezes que nós nos encontramos, a gente mudou de Guarapuava, deixamos de nos encontrar, porque na cidade a gente ainda se via, ele falava, e o milagrinho? E o milagrinho? E o milagrinho está aqui, pregou aqui para vocês ontem, né? E foi muito interessante que essa experiência toda, né, eu pude usufruir, porque naquela circunstância eu já tinha provado bastante o esconderijo. Sabe, eu sabia o quão seguro era aquele lugar, eu sabia que eu podia descansar. E a gente vai ver intervenções de Deus quando a gente ousa descansar nele e permitir que essa proteção realmente seja acionada, porque quando a gente corre para lá, a gente está num lugar onde a gente vai realmente anular alguns ataques do diabo, né? E nós precisamos viver esse descanso. Tem um outro aspecto que eu quero explorar aqui ainda na questão de descansar, que nós estamos vivendo de uma forma muito doida. Nós somos uma geração que eu tenho às vezes muita compaixão das nossas crianças, porque quando eu era criança eu amava tomar banho e ver um caldo marrom indo embora pelo ralo, porque era aquele caldo de terra, sabe? Quem mais tomava banho e saía um caldo assim?
Gente, isso para mim é tão saudável, sabe? Saber que as crianças, elas brincavam, elas não tinham, gastavam, era muito pouco tempo que a gente gastava com televisão, né? Poucas pessoas tinham acesso a videogames e essas coisas, mas quando tinha, a minha mãe, graças a Deus, nunca deixou a gente passar tempo com essas coisas, era tudo muito controlado. E a gente pôde ser criança, pôde brincar, pôde explorar, pôde, sabe, ser tão feliz. E eu vejo essas crianças, às vezes elas ficam só em telas. São crianças, eu nunca vi tanta criança doente. E isso, meu coração, dói. Dói. Tantas crianças com tantos diagnósticos e sofrendo. E as crianças são um reflexo da casa que elas habitam, da família que elas fazem parte. Porque, sabe, não é uma questão, não estou falando de criança atípica, porque tem crianças atípicas que moram em famílias, que vivem de uma forma tão legal e elas estão saudáveis, estão bem. Eu estou falando sobre um estilo de vida frenético, onde aquilo que é importante, né, ela está ficando de lado e a gente vive só em função de urgência. E muitas das nossas urgências, elas são tão insignificantes. Elas são tão passageiras, mas a gente não percebe, a gente está enredado nisso. A Bíblia fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Esse descanso, ele é um princípio bíblico. Nós sabemos que nós temos um entendimento sobre o sábado, que nós não precisamos guardar o sábado, porém, o fato de não guardarmos o sábado não anula o princípio do descanso. Se Deus 6 dias trabalhou e no 7º descansou, quem somos nós na fila do pão para achar que a gente não precisa descansar? Foram 6 dias trabalhando, Deus falou: agora eu vou pausar, eu vou descansar. E, gente, descansar significa fazer nada. Pôr o pé para cima, respirar. Não é descansar com uma tela, não é descansar com uma planilha. Descansar é você parar para respirar. E eu separei algumas fotos de um bairro que é ortodoxo, judeu lá de Israel, e que esses dias eu estava andando por lá, alguns dias atrás eu estava com o Luciano lá, e eu separei algumas fotos, porque parece que a gente está dentro de um filme, quando a gente visita esse bairro, né? Então aí tem uma foto, olha as roupas, né? Tão diferentes, os cabelos, isso são como eles andam hoje lá. Eu só queria que vocês, algum de vocês talvez já viram isso, né? Eles são super fashion, sempre preto, né? Bem criança, e muda bastante. É uma brincadeira só, é um estilo, né, que eles têm. As mulheres são muito decentes, eu admiro muito isso, elas se vestem muito cobertas, muito bonitas, eu acho. Eu gosto muito de ver. E as crianças, né, elas ali todas com uma roupa tão séria, mas em cima da grade, sendo criança, né? Não é legal? Muito legal. E tem mais alguma? Coloquei só mesmo a título de curiosidade, porque eu acho muito legal todas as vezes que eu tenho a oportunidade de andar por lá. A última vez eu estava conversando com um guia turístico e eu estava falando: nossa, é muito interessante quando a gente chega num lugar assim. Eles vivem de uma forma diferente da gente. E a mãe com muitos filhos. 4 ali é o mínimo, assim, mas é 4, 5, 6, 7, 8, sim, até 10 eu já contei. Porque cada vez que eu vejo uma mãe com as crianças, eu começo a contar quantas cabecinhas, porque são muitas crianças. Mas essas pessoas, eles guardam o sábado, né? E a gente sempre pode aprender com pessoas, né? E ainda que a gente não entenda da mesma forma o Shabat, eles fazem coisas muito legais que me inspiraram. Graças a Deus eu vivi uma parte disso, porque Deus já tinha nos ensinado, nós aprendemos com pessoas que praticavam essa verdade. E o que eles fazem que é tão interessante, que pode nos ensinar? Até sexta-feira à tarde, eles preparam todas as comidas e tem receitas muito especiais, que é um tipo de pão diferente, que eles comem todo o Shabat. Eu vou falar Shabat, porque é Sabat. Eu vou falar Shabat. Toda vez que ele chega o sábado lá deles, então, rola umas receitas que são especiais. Só para esse dia. Porque as mulheres preparam as comidas, quem cozinha, né, vai estar deixando tudo em ordem para eles terem um momento bem especial em família. Eles acreditam que durante o Shabat eles vão praticar o descanso físico e a reconexão com Deus, sabe? Assim, estar ligados com Deus nesse dia, tá assim, sendo ministrados pelo Senhor. Então, quando chega sexta-noite, o que eles entendem? Eles param de trabalhar. E agora eles vão se reunir em família para orar, para comer junto, para contar histórias, para cantar. E eles gastam tempo em família. Uma das curiosidades que o guia estava me contando, que existem alguns planos celulares para quem é judeu ortodoxo. E nesse plano de celular, ele já, na sexta-feira, às 18 horas, para de funcionar.
E aí só pode fazer ligação de emergência. Então não tem internet, não tem como fazer nada a não ser o que eles acionam ali no plano para a emergência. E aí, gente, imagina que bênção se a gente tivesse um plano assim. Para o dia que você define seu dia de família, o dia de descanso, essa bênção. Só que não, muitas vezes, que essa coisa que todo mundo tem e que gasta tanto tempo olhando, de repente não fosse um empecilho, né, para os filhos terem um olhar diferenciado dos seus pais, para o esposo e a esposa poderem se olhar com mais atenção, porque vocês percebem que a gente está sendo roubado por algumas coisas? E o tempo vai passando. Então, durante esse dia de descanso, eles param tudo. E eles têm ali as suas reuniões de adoração. Eles têm alguns rituais religiosos que têm significado. Que eles acendem velas, eles cantam, eles oram, vão para a sinagoga. E tudo isso é algo que tem um ensino muito valoroso para a gente. Porque a gente pode não ter, a gente biblicamente não entende um dia específico, mas a gente entende que tem que ter um tempo, um dia na semana, onde você vai descansar. Nós entendemos isso. E nesse descanso é muito bom que a sua família possa estar juntos para vocês buscarem ao Senhor. Sabe, nenhuma boa escola, nenhuma boa igreja, nada que você possa querer terceirizar, né, o discipulado dos seus filhos, vai substituir a tua responsabilidade, que é ministrar sobre Deus ao coração deles. A responsabilidade de discipulado das crianças pertence aos pais. Toda a estrutura que você puder colocar para somar, uma escola que vai reforçar os mesmos valores, uma igreja que vai atendê-los nas suas necessidades, ótimo, maravilhoso. Agora, quem precisa não só falar, mas mostrar Deus, é a família, são os pais. Por isso, essa ideia de descansar, se desconectando, gente, para tudo, respira. Sabe, pensa, traga à memória as coisas que dão esperança. A Bíblia fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você contar em família, quais são as palavras proféticas que a gente tem recebido pessoalmente, né, Pastor Tomás? Que delícia olhar o Pastor Tomás aqui, gente, ele estava no meu casamento. Essas mãos dele gigantes estavam lá nos abençoando, Pastor Alissa, querida, né? Tantas coisas. Toda vez que eu olho para ele, eu fico feliz, né? Mas trazer a memória, quantas palavras proféticas vieram através da boca dele, por isso que eu olhei para ele e fiz a ponte. Mas isso, ser contado na família, histórias de missionários, biografias interessantes que podem abençoar um coração do outro. Falar sobre coisas que a família tem vencido. Falar, vamos lembra quando o fulaninho ficou doente, a gente orou, e na mesma hora a febre foi embora. Lembra quando a gente estava com uma necessidade e a gente não tinha de onde tirar aquele dinheiro, quando não tinha, e sem lógica nenhuma. O nome é só milagre. Deus proveu pra gente, para aquela necessidade. Deus reverteu. A gente ouviu um testemunho tão lindo nessa manhã, né? Desse menino que tem os olhos perfeitos. A gente, quem enxerga sem ter as conexões ali neurais que são necessárias, né? Eu tenho um menino que ele tem, todos os exames dele mostram que ele não tem hormônio do crescimento. Ele está com quase 2 metros. Ele não tomou hormônio. Os pais só oraram. E ele é super alto. Eu falo, mas como assim, rapaz? Você nem tinha hormônio de crescimento. Cada vez que eu vou cumprimentar ele, porque ele foi uma criancinha que caminhou perto da gente, hoje ele é um rapaz. E eu falo, como assim? Só Deus, né? Que Deus que escolhe as coisas loucas para confundir os sábios. É esse Deus que a gente serve. Então a gente precisa ter consciência de que quando a gente está atropelando o descansar em Deus, nós não estamos prejudicando Deus, nós estamos prejudicando a nossa família, a nossa vida, a nós mesmos. Muitas pessoas cheias de crises na sua alma, né? Porque elas estão negligenciando os princípios. Deus tem vida abundante para nós hoje, amém? Há descanso, vocês creem nisso? Eu vou dar mais uma chance porque eu gosto de amém, aleluiado. Eu gosto. Gente, vocês creem que Deus tem descanso e vida abundante? Amém. Glória a Deus, aleluia. Essa igreja, aleluiada, que a gente é em Deus, glória a Deus. E ainda para finalizar a ideia do descanso, eu quero falar, Deus, Ele se importa com o nosso descanso. Deus, Ele se importa com a nossa condição. E eu amo amar um Deus que é amor. Eu amo ser amada por Ele, cuidada por Ele. Eu lembro quando os meus filhos eram pequenos e eu ficava, não coloca o dedo na tomada. Não pode pôr o dedo nesse buraquinho. E alguém pode olhar e falar, nossa, que mãe chata. Hein? Que mãe chata, não deixa a criança fazer nada. Gente, eu sabia que se eles colocassem o dedo lá no buraquinho, eles poderiam se dar muito mal, tipo levar um choque que os prejudicasse. E é por isso que a gente orienta às vezes os filhos cortando tantas vezes aquilo que parece tão legal, né? A gente poda ali, mas é com uma visão do bem-estar
orientar. A gente olha lá na frente quando a gente educa e não é diferente Deus com a gente, né? Então Deus muitas vezes, às vezes a gente pode falar, nossa, mas Deus parece que quer cortar o nosso barato. Não, Deus tem vida abundante para nós, né? Então por isso, não negligencie o descansar em Deus. Sabe, eu falei no primeiro culto que tem pessoas que têm a capacidade de entrar dentro de um refúgio e morrer lá de ansiedade ou de ataque cardíaco, porque ele entra no refúgio, mas não sabe descansar. E nós seremos cristãos que sabem descansar, aleluia. A gente vai para a presença de Deus e a gente vai lançar as nossas ansiedades sobre Ele, a gente vai receber o refrigério. Lá em Isaías 40, nos versículos 29 a 31, a palavra diz assim: Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam. Que dirá os velhos, não é? E os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Eles sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E tem uma outra porção que eu acho tão linda, porque às vezes a gente tem a ideia, tudo que é secular, tudo que me faz correr por um fim, por um objetivo material, às vezes parece que é errado a gente se dedicar. E a gente sabe que tem que ter equilíbrio, né? Nós temos que prover, temos que ter esse lado, essa preocupação, mas às vezes a gente cai num outro lado e a gente começa a correr com coisas também espirituais que são assim associadas a um valor eterno, quando a gente faz coisas para Deus, né? Alcançar vidas, trabalhar para Ele, mas até nisso a gente tem que ter sabedoria. E Jesus quer que a gente descanse. Lá em Marcos, no capítulo 6, versículos 30 e 31. Acontece ali uma situação que eu acho muito inusitada. Tinha acabado de acontecer um milagre, pães e peixes multiplicados. Imagina se você estivesse lá. Imagina a galera, todo mundo com fome, não tem McDonald's, não tem drive-thru, não tem nada para você poder fazer um lanche, uma pausinha, e não tinha comida. A Bíblia fala que foi feito um levantamento, né? E todo mundo, alguém tem comida? Alguém tem? Tudo que conseguiram foram 5 pães e 2 peixes. E havia uma multidão ali. E de repente rola um milagre. E pães começam a aparecer no meio da multidão, sendo espalhados e servidos abundantemente. E peixes são servidos, e a Bíblia fala que eles se fartaram, eles encheram a pança, eles comeram para valer, eles mataram a fome. E aquilo tudo veio da multiplicação ali de Jesus, tipo um milagre perto deles. E eu imagino como aquelas pessoas ficaram, tipo, cara, como assim? Só tinha 5, daí o outro falava, não, era mais, não, eu ouvi, era só 5, nós estamos comendo, e tá todo mundo se fartando, só tinham 2 peixinhos, eu imagino. E daí depois disso, muitas pessoas impactadas, começou uma grande demanda, porque agora aquelas pessoas foram tocadas, impactadas. Então os discípulos ali de Jesus começaram a trabalhar muito, e eles estavam animados, né? E a Bíblia fala nesses versículos, né? Voltaram os apóstolos à presença de Jesus, eles relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Então eu imagino eles voltando falando, Jesus, cara, esse milagre rendeu, as pessoas entenderam, elas estão entendendo e eles estão empolgados. A Bíblia fala que eles estão relatando para Jesus. E aí Jesus olha para eles e fala assim, vinde repousar um pouco. Parece um balde de água fria, não é não? Eu imagino assim, Jesus poderia falar, chegou a nossa hora, nós vamos dominar a terra, é isso, é sobre isso. Ele fala, vamos repousar um pouquinho? Daí ele fala, vão à parte ali num lugar deserto. Porque, a Bíblia fala, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então eu acho essa passagem que revela tanto esse amor de Deus, esse cuidado. Porque mesmo para as coisas que são espirituais, vocês entendem que eles estavam ali servindo Jesus. Eles estavam ali atendendo aquelas pessoas espiritualmente falando. Mas Jesus falou para eles, dá uma paradinha, vai descansar. E eu acho isso demais. Então Deus se importa com o meu descanso, com o seu descanso, né? Não seja o tipo de crente que acessa o esconderijo, mas que não descansa nele, né? Seja esse crente que se esconde, né? E descansa à sombra do Todo-Poderoso. E eu acho lindo que no versículo 14 do mesmo Salmo 91, a Bíblia fala assim, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. O que rola na intimidade com Deus é que há um apego da alma da gente a Ele, sabe? E eu vejo que alguns cristãos, eles começam a se distanciar tanto de Deus que eles perdem esse zelo,
Eles perdem esse apego. E eu vejo Deus falando, olha, Ele conhece o meu esconderijo. E Ele se apegou. Eu imagino, não sei, a minha mente é bem criativa, eu sei. Mas assim, a minha mente, eu imagino assim, um Deus tão satisfeito, falando, olha, porque Ele se apegou a mim, então eu vou livrá-lo. E eu vou colocá-lo a salvo. Sabe por quê? Porque Ele conhece o meu nome. Então que a gente não fique só no raso de conhecer a Deus. Que a gente possa ir nas profundezas da revelação de quem Ele é. E isso acontece mediante um relacionamento de oração, de leitura da palavra, de busca cotidiana. Talvez você não volte sempre para o mesmo lugar, você não possa entrar sempre no mesmo quarto, mas a Bíblia está ensinando um princípio: se retire, se desconecte das outras coisas para você estar com o Senhor. Quando Ele fala ali com os apóstolos, Ele fala, vai ali vai para um lugarzinho separado, um lugar sem ninguém, sai do ladinho, sabe, dá uma escondida e vai descansar. Esse descanso é essa parte tão importante onde a gente refaz as nossas forças. E o terceiro aspecto que eu quero falar com vocês nessa manhã é sobre as nossas declarações. Porque as declarações, elas são frutos das nossas vivências, da nossa experiência, né? A Bíblia fala lá no Salmo 91:2 que a gente leu, que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Esse cristão, ele diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, em quem confio. O que ele está declarando, porque ele é alguém que sabe se colocar no secreto, porque ele é alguém que sabe descansar, ele tem essa vivência, ele tem essa experiência, então ele declara, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, em ti eu confio, porque existe esse vínculo, né, de dependência, esse vínculo de confiança. E se eu perguntar para você, né, o que você tem declarado? Lá em Mateus 12, no versículo 34, a Bíblia fala que a boca fala o que está cheio o coração. Quando a gente se enche de notícia, de entretenimento, o que você vai falar? Alguém chega perto de você e fala, cara, você viu uma série nova que está passando naquele negócio? Cara, essa semana, poxa vida, o que te surpreendeu? E tem uns pessimistas também que falam, vocês viram quanto está a inflação? Vocês viram quanto está a... Vocês viram o policiamento, a segurança? E aí eles vão te dar todos os relatórios da calamidade pública do mundo inteiro, com dados globais. Porque é o que o alimenta, é o que enche o coração. A gente vai pôr para fora aquilo que a gente está cheio. E o que as pessoas que estão à sua volta têm ouvido de você? Gente, eu me ponho junto na reflexão. São coisas que Deus tem falado comigo, e são coisas que eu tenho procurado me corrigir, porque às vezes a gente entra num modo automático, e quem pede andando assim somos nós, porque Deus, Ele tem tanto para nós, Ele tem tanto para nós, né? E às vezes a gente anda de um jeito tão raso e tão pobre, né? E que a gente possa melhorar, que a gente possa entrar nesse lugar. E nessa manhã eu quero que talvez você possa falar, pastora Kelly, eu tenho vivido um tempo com Deus, eu estou assim apegada a Ele, a gente virou uma dupla, que a gente, sabe, eu tenho uma consciência do Espírito Santo desde o momento que eu acordo. A primeira coisa que eu falo é, bom dia Espírito Santo, nós estamos juntos, vamos nessa. E você já está no modo aleluiado o tempo todo. E glória a Deus se você estiver vivendo isso, porque a gente existe para isso. A gente existe para a gente viver com Ele, para a gente viver as aventuras da vida com Ele, não sozinhos, mas sendo orientado por Ele, sendo edificado por Ele, recebendo sabedoria do alto, né? Obedecendo os princípios. É para isso que a gente existe. Mas o Senhor está nos chamando nessa manhã para a gente descansar, né? E se você hoje você reconhece, né, que você tem muito espaço para melhorar nesse quesito, eu quero te convidar, reorganize o seu estilo de vida. Sabe, que hora que funciona? Porque como que eu acesso esse refúgio? Sabe, é parando. Quando a gente pensa num refúgio natural, quando a gente pensa num esconderijo natural, né? Esses esconderijos, eles são planejados, eles são pensados, são arquitetados para realmente, né, é algo intencional. Então seja intencional na sua busca a Deus. Veja qual é o horário do seu dia que você vai ler e você vai entender o que você está lendo. Porque tem gente que lê na correria, no momento que a palavra não entra.
entra, porque você não preparou um momento melhor para você fazer isso. E eu quero te falar, seja intencional, calcule a funcionalidade do teu tempo com Deus. Fala que horas, sabe, meus filhos acordam cedo, talvez você tenha que acordar um pouco mais cedo ainda, mas faça funcionar, sabe? A gente tem fases da vida, algumas são mais desafiadoras, mas a gente não pode negociar aquilo que nos mantém de pé espiritualmente. A gente não pode negociar aquilo que é fonte de vida para nós, né? Então, seja alguém intencional, né? Vá para esse lugar, usufrua do descanso que Deus tem para você. E eu quero convidar você a abrir no Salmo 91. E eu quero, uma das coisas que eu gosto muito de fazer é orar algumas porções da palavra, né, na primeira pessoa. E eu queria finalizar lendo esse texto na primeira pessoa, porque é uma oração tão poderosa. E eu quero que você possa fazer isso também, sabe? Ore a palavra, ore aquilo que está no seu coração, usufrua desse lugar. Não ande sendo uma presa fácil para o diabo acertar a tua testa, a tua cabeça para você cair. Sabe, ninguém cai de um dia para o outro. São pequenas negligências que vão sendo permitidas. E de repente você não ora mais todo dia, mas você ora um dia sim, um dia não. Mas num dia sim, um dia não, você passa por 2 dias não, um sim. E daqui a pouco são 3 dias não, um sim. De repente você é aquele crente que só vem na igreja e acha que está bombando, porque você não falha nenhum domingo. Gente, a gente não pode se enganar. Isso, sabe, essa ruína, ela começa devagarzinho. E de repente você está ali fazendo algumas concessões. E a Bíblia diz assim, mas talvez não era bem assim. Você já viu aí umas interpretações equivocadas, né? Sim? A gente tem uma coisa chamada internet, que tem coisas muito boas lá, mas tem coisas devastadoras. Tem umas coisas que é difícil acreditar que alguém conseguiu chegar naquela conclusão com os textos. Que eu falo, meu Deus, tem que ter muita fé para acreditar num negócio desse que não tem como. Mas que a Bíblia fala, aquele que está em pé, cuide para que não caia. E ninguém cai de pronto nas coisas de Deus. É devagarzinho. Começa, isso aqui tudo bem. Isso aqui vai passar. Eu sou uma beleza de crente. Estou acertando 90%. E isso vai piorando. Que a gente não brinque com as coisas do Senhor, amém? Nós temos um Deus amoroso, mas é um Deus zeloso. E é um Deus que cumpre a sua palavra. E isso é uma bênção quando a gente pensa nas bênçãos que Ele prometeu pra gente. Mas Deus também, Ele coloca muitas bênçãos condicionais. Ele fala, se me buscares, se, né, estiveres firme, se meditares. Se, então existe um se. E que a gente esteja atento a isso para fazer a nossa parte, amém? Então eu queria que a gente pudesse ler o Salmo 91. E eu vou falar na primeira pessoa, né? E você pode só fazer a leitura e eu vou adaptar. E olha que poderosa essa palavra sobre nós. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e descanso à sombra do Onipotente. E digo ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois tu me livrarás do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-me-á com as suas penas e sob as suas asas eu estarei seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não me assustarei do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Somente com os meus olhos contemplarei e verei o castigo dos ímpios, pois digo, o Senhor é o meu refúgio, fiz do Altíssimo a minha morada, nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda, porque aos seus anjos Ele dará ordens ao meu respeito, para que me guardem em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão nas minhas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Pisarei o leão e a áspide, calcarei aos pés o leãozinho e a serpente, porque a ti me apeguei com amor. Tu me livrarás, me porás salvo, porque conheço o teu nome. Eu te invocarei e me responderá. Na minha angústia estará comigo, livrar-me-á e eu o glorificarei. Me saciará com longevidade e me mostrará a sua salvação. Glória a Deus, que palavra poderosa. Eu quero convidar você a ficar em pé comigo. Queria que nós pudéssemos orar nessa manhã. Eu não sei o quanto, né, se a sua alma entrou aqui agitada, eu não sei
quais são as batalhas, né? Talvez você tenha sentido aí alguma seta durante o dia querendo achar a tua testa, né? Talvez você está naquele estado de alerta. Eu quero te lembrar, existe guarita para você, existe refúgio para você, né? É lógico que a gente sabe que quando a gente sai do refúgio para a vida real, a gente tem que estar equipado devidamente, né? Eu contei de manhã que eu tive um tempo atrás, a gente estava numa conferência com mulheres e eu tive uma visão. E eu via todas nós num campo de batalhas. E do outro lado tinha como se fosse um relevo que você aos poucos vai vendo assim os níveis. Eu sabia que do outro lado tinha um exército bem equipado. E nós estávamos do lado de cá. E eu começava a avançar à frente, chamando aquelas mulheres para a gente ir para a batalha. E quando eu olhava para trás, todas nós éramos um exército usando pijamas e pantufas. E nós não tínhamos armas nas mãos. E a gente corria em direção ao inimigo, sabe, com uma coragem. E no primeiro momento eu falei, nossa, que crente nós somos. A gente está tão assim confiando que o Senhor vai fazer a obra. Porque nós estamos aqui correndo e quando a gente subia e chegava o momento da gente ver o exército vindo contra a gente, eles estavam armados até a cabeça. Tinha lança, tinha espada, tinha uma cara de bravo. E a gente, as próprias, sabe, Alices no País das Maravilhas, correndo. E eu lembro que na hora eu fiquei assim, uau, a gente é muito crente. E na hora o Senhor me deu uma advertência. O Senhor falou, não é isso que eu estou falando com vocês. Vocês precisam saber usar as armas que eu tenho entregado para vocês. Existe uma dormência no meio do povo, sabe? Uma falta de consciência que nós estamos numa batalha. Jesus não mentiu para a gente quando Ele chamou a gente para caminhar com Ele. Ele falou, olha, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e vem. Ele falou que haveria luta interna e externa, dificuldades. Ele falou, olha, vocês vão ter que se negar, sabe? Vocês vão ter que dar um jeito de matar a carnalidade que tem dentro de vocês. Todas as motivações erradas, todas as inclinações, aquilo que é contrário à minha palavra. Vocês querem vir? Negue-se. Vocês querem vir, também vai ter um desconforto externo. Sabe, houve a época que ser crente era mais difícil do que hoje. Porque hoje existe até uma modinha, tem uma coisa cool de ser crente. Mas ser crente não importa, não implica em você ser uma pessoa descolada ou legal. Implica em você ser parecido com Jesus. Sabe, as pessoas têm que olhar pra gente. E a gente tem que ouvir aquilo como Pedro ouviu, a tua fala, o teu modo de agir te denuncia. Não tem como você querer negar que você é um deles. Quando ele quis correr fora e falar que ele não estava com Jesus, as pessoas falaram, nem tente. Sabe, o teu falar. Você é um deles e acabou. E as pessoas têm que olhar pra gente e falar, o quê? O que você está fazendo aqui no carnaval, cristão? Vai embora, você não é daqui não, você é crente. Alguém aqui conhece uma história? O que você está fazendo aqui na night, cristão? Tu sai fora, você está atrapalhando, tu é crente. Aí tem uns que falam assim, eu não sou mais crente, mas antes de sair eu li uma porção da palavra, porque não consegue falar, porque tu é crente. Sabe, você é crente, você tem que ser crente. A gente é chamado pra gente ocupar esse lugar, pra gente viver. Gente, é uma verdade, a gente não vai sair à luta de pijama e pantufa. Existem armas que Deus preparou para nós. E nessa manhã Deus está nos chamando a um despertamento na nossa condição. Não viva longe do esconderijo. Não deixe de descansar. Não deixe de declarar quem Deus é para você. Que a sua declaração hoje possa ser reanimada, reavivada. Que você possa sair daqui com o coração queimando, com um desejo de melhorar a sua declaração, de refinar as suas palavras. Sabe que 150 capítulos de Salmos são pouco para salmodiá-lo, para louvá-lo, para exaltá-lo, e que você possa superar tudo aquilo que disseram os salmistas por causa da tua experiência com ele. Que você possa ter a sua própria linguagem, a tua própria percepção, que você se pegue a Ele, sabe, que você, se você aquele dia que você demorar muito para ter um tempo para poder estar a sós com Ele, que você sinta saudades. Essa é a minha oração sobre você, porque nós só viveremos a vida abundante que Deus tem para nós quando a gente puder e conseguir acessar, né, esse lugar nele, na presença dele. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer nessa manhã, porque o Senhor é um Deus tão bom.
Obrigado, Pai, porque em meio às lutas o Senhor nos dá armas. O Senhor nos ensina a usar a espada, o escudo, o capacete. Tem toda uma arma preparada para nós, Senhor, mas também há esconderijo. Para os momentos de cansaço, Senhor, nós precisamos parar. Há um princípio de descansarmos e nós não queremos ser desobedientes, Deus. Nós não queremos negligenciar os princípios que nos trazem vida. Nós pedimos perdão por todas as vezes que nós não temos parado, Senhor. Que nós estamos vivendo uma vida tão louca, tão intensa e tão longe do Senhor. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa quando nós ficamos tão cheios de tantas coisas que são tão vazias e tão vazios de Ti, que é a fonte da nossa vida, é a fonte da nossa paz, é a fonte da nossa alegria. Nós pedimos perdão nessa manhã, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama tanto, que o Senhor sempre nos chama para perto. O Senhor vem de novo, e vem mais uma vez, e vem mais uma vez, e nos atrai para perto do Senhor. Nessa manhã nós queremos poder dizer como salmista, que a nossa alma se apegue ao Senhor, Deus. Nós queremos estar tão conectados, e num relacionamento tão próximo, Senhor, que a gente sinta saudades do Senhor. Nós queremos viver todos os nossos dias na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero declarar nessa manhã também um toque sobrenatural sobre meus irmãos e irmãs nesse lugar, aqueles que nos acompanham também pela internet. Eu oro, Deus, para que toda angústia, toda opressão, em nome de Jesus, cesse nessa hora, Deus. Que o Senhor possa trazer uma paz abundante, trazer vida de volta ao coração, trazer alegria, restaurá-lo, Senhor, na Tua presença. Em nome de Jesus, eu peço que a nossa consciência de batalha espiritual seja realmente mexida nessa manhã, que nós sejamos despertados para a realidade que nós estamos inseridos, que ainda que os nossos olhos naturais não vejam, há uma realidade espiritual, há uma batalha constante, e nós queremos discernir cada dia, Senhor, a forma e o modo de lutarmos essa batalha e de termos a vitória para a glória do Teu nome. Nós não queremos ser filhos omissos, filhos realmente que estão desconectados de Ti, Senhor. Nós não queremos andar a nosso próprio modo, Senhor, de viver. Nós queremos ser guiados e liderados pelo Teu Espírito. Oh, Espírito Santo, ajuda-nos a ter uma percepção diária da Tua companhia conosco. Ajuda-nos, Espírito Santo. Nós queremos declarar os nossos olhos abertos para ver o Senhor. Nós queremos declarar os nossos ouvidos espirituais sensíveis à Tua voz, ao Doce Espírito. Nós queremos declarar que ao abrirmos a palavra haverá revelação, haverá entendimento. Deus, ministra o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, Deus. Que a cada dia nós possamos ser transformados de glória em glória. Nós Te agradecemos porque o Senhor é o nosso refúgio. Nós Te agradecemos porque o Senhor é o nosso baluarte, o nosso lugar de proteção, a nossa terra firme. Obrigado, Deus, porque em Ti nós podemos descansar. Obrigado, Senhor, porque nós, junto à nossa casa, à nossa família, podemos usufruir desse lugar de descanso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor faz os nossos pés como os da corça e nos faz andar nesses lugares altos, Senhor, aonde as circunstâncias não nos oprimem, aonde as circunstâncias não nos paralisam, mas nós somos livres para corresponder com aquilo que o Senhor tem sonhado ao nosso respeito. Nós adoramos a Ti. Eu quero fazer um segundo apelo de oração, né? Eu quero pedir que todos vocês continuem com os olhos fechados, falando com Deus. Mas se você entrou aqui nesse lugar com a tua alma tão angustiada, tão oprimida, e você reconhece que você tem andado longe de Deus, né? Talvez você nunca teve uma oportunidade de entregar, sabe, verdadeiramente a sua vida para Ele. A Bíblia fala que aquele que crê com o coração e confessa com a boca recebe salvação. E se você quer fazer essa entrega hoje, ou você quer voltar para estar perto de Deus porque de alguma forma você se distanciou, levanta a sua mão aí aonde você está.
Eu quero fazer uma oração por você antes da gente encerrar. Eu estou vendo, glória a Deus. Tem mais alguém aqui? Levanta bem alto para chegar. Amém. Estou vendo, glória a Deus. Estou vendo lá no fundo, aleluia. Estou vendo vocês. Se você está aí pela internet nos acompanhando, você pode falar com o pessoal que está respondendo, né? Vai ter ali uma forma de você conectar, um QR Code para você poder também estar se conectando com a equipe para receber aí uma orientação dessa entrega. Mas eu quero convidar você que está online e quer fazer essa oração. E quero convidar você que está aqui, que levantou a sua mão, né, a fazer essa oração comigo. Eu quero pedir a vocês que estão aqui, né, eu vi algumas mãos levantadas, sai bem rápido do teu lugar, vem aqui pertinho de mim, porque eu quero poder olhar nos teus olhos nessa hora, para a gente fazer essa oração junto. Então vem bem rapidinho. Talvez você fale, pastora, não levantei a minha mão, mas o meu coração está aqui queimando, eu preciso voltar para Ele. Sai bem rápido e só vem, só vem. Vamos fazer essa oração juntos. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero poder olhar para vocês. Ai, eu acho tão gostoso quando a gente vem tão quebrantado. Jesus é demais. Jesus é demais. Glória a Deus por cada um de vocês. Eu sei que tá gente saindo aí. Eu vi mais umas pessoas. Glória a Deus, glória a Deus. Você que está sentindo o teu coração queimando, você fala, a sua cabeça fala, vai não, vai passar vergonha. Seu coração fala, vai sim, você precisa. Ouve o teu coração nessa hora, é o Espírito Santo de Deus te tocando. Vem aqui pra frente, vem entregar a sua vida para Ele. E vocês que estão aqui, eu quero te convidar, você que está em casa pode fazer essa oração comigo. Eu quero que vocês olhem para os meus olhos agora, eu quero olhar para vocês. Vocês podem olhar aqui, todos vocês? Você pode olhar um minutinho aqui para mim? Amém? Eu queria orar com vocês, queria que vocês olhando aqui para mim, repetissem essa oração. É uma oração bem simples, de entrega. Mas eu quero que vocês entendam que quando a gente obedece um princípio da palavra de Deus, né, a gente está rompendo com o reino espiritual coisas muito fortes. A gente está agora recomeçando. Talvez você está voltando para Jesus, ou talvez você está fazendo essa oração pela primeira vez. Jesus sabe, né? E eu quero que você ore assim comigo. Diga assim, Senhor Jesus, nessa manhã, eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu reconheço que o Senhor morreu na cruz do Calvário para perdoar os meus pecados e para me dar vida. E eu quero poder estar no esconderijo, cheio da Tua paz, cheio do Teu descanso. Em nome de Jesus, eu Te recebo como meu dono, como meu Senhor, como meu Salvador. Amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus por cada um de vocês.